Cá entre nós. Oferecimento. Senac, uma nova marca. A competência de sempre. Olá, o Cá Entre Nós está no ar pela RCTV, canal 27 da NET Digital e também exibição online através do nosso endereço eletrônico. E a partir de agora, sejam todos muito bem-vindos. No Brasil, a Câmara de Vereadores é mais antiga do que o Congresso e a Assembleia Legislativa. A primeira, que ficou conhecida como Câmara Vicentina, foi instalada em 1532 por Martim Afonso de Souza, na capitania hereditária de São Vicente. E no programa de hoje, converso com o parlamentar municipal Lucas de Brito sobre o papel do vereador no desenvolvimento humano do seu município. Fora o fato de enxergar realmente na política um grande espaço para servir. E no quadro Parada Obrigatória, Germano Romero continua com a imperdível série Montenegro, um tesouro do Adriático. É isso aí, Rose. O Parada Obrigatória hoje está em foto, Montenegro. Não saiam daí que a gente volta já. O Cá Entre Nós está começando e a partir de agora me deu o privilégio da sua companhia. Fica comigo, volto já. O Senac oferece cursos que transformam a vida de milhares de pessoas. Transformou a minha vida. A minha carreira. Meu emprego. Nós ajudamos o Brasil a se transformar também e conquistar seu espaço no mundo. O Senac também se transforma. Todos os dias. para continuar transformando a vida de milhares de brasileiros como nós. Senac, uma nova marca. A competência de sempre. E o Cá Entre Nós está de volta. Ele começou sua carreira profissional na área jurídica, mas foi no cenário político que encontrou sua verdadeira vocação. Filiado ao Partido dos Democratas, pontua entre os mais jovens e atuantes parlamentares da Câmara Municipal de João Pessoa. Lucas de Brito, seja muito bem-vindo ao Cá Entre Nós. Obrigado, Rose. Para mim é uma satisfação estar com você. Então, vamos falar um pouco, até para te apresentar mais amplamente para o nosso telespectador, antes da campanha política, da tua trajetória que começou, pode-se dizer, na área jurídica. Aí, na veia tem o DNA político e o DNA jurídico também. Verdade. Eu, como neto de Joacil de Brito Pereira, por vocação, escolhi a advocacia como profissão. Me formei em Direito na Universidade Federal da Paraíba no ano de 2008, em maio de 2008. E já naquele ano, também muito estimulado por meu avô, por colegas, por amigos, disputei minha primeira campanha eleitoral. Fui candidato a vereador, tive à época 3.592 votos. A legenda estava um pouco alta, eu fiquei numa suplência e me preparei para a campanha seguinte, quando em 2012 fui candidato pela segunda vez, ampliei a votação para 4.016 votos e finalmente cheguei à Câmara Municipal. Antes da gente chegar lá na casa de Napoleão Laureano, você também foi procurador adjunto, é isso? Do município de João Pessoa. E também foi editor de exemplares, vamos falar da revista e de um livro, Ensaios de Política e Filosofia. Pois em relação à procuradoria, foi uma experiência muito interessante. Logo depois que passou a campanha de 2008, eu me dediquei exclusivamente à advocacia privada, até que no ano de 2010, naquela mudança do governo Ricardo para o governo Luciano Agra, eu recebi o convite para integrar os quadros da Procuradoria-Geral do município na condição de procurador adjunto. E lá permaneci durante 2 anos, consegui participar da elaboração de defesas muito interessantes para o município de João Pessoa. Dentre elas, eu posso mencionar a questão da tributação dos cartórios, o ISS. Até a nossa atuação, o município não cobrava imposto sobre serviço de cartórios.
E a questão se instaurou no judiciário, nós participamos, fizemos as peças em nome do município e obtivemos ao final uma vitória. O município passou a ter o direito de cobrar imposto sobre serviço da atividade cartorial. Também na Procuradoria-Geral do município, eu pude ser editor da primeira revista daquele órgão, uma revista que compendiava a produção jurídica, as principais peças da Procuradoria ao longo do ano e trazia também alguns artigos científicos na área do direito, de membros da Procuradoria, de professores da universidade convidados, de profissionais do direito de destaque aqui no estado. Enfim, ficou como um legado também da nossa passagem lá na Procuradoria-Geral do município. E como legado também os ensaios de política e filosofia. Foi o meu primeiro livro, aí como, na verdade, coautor. São textos de meu pai e Eitel Santiago. Né? Porque o telespectador pode não saber quem é. Eu até peço licença para te explicar o seguinte. Como o programa vai para o YouTube, certo, e isso significa ir para o planeta, né? Em qualquer lugar do mundo se acessa o Cá Entre Nós através do YouTube. Então a gente tem que ser mais explicativo, porque para o âmbito de João Pessoa, o nome de Eitel Santiago é uma legenda, todo mundo sabe quem é. Mas, né, enfim, os outros telespectadores online. Então, fala um pouquinho, aproveite para falar um pouquinho do seu pai, que é um nome que orgulha a Paraíba, sem dúvida. Obrigado. Eitel Santiago é procurador da República. Ele ingressou no Ministério Público Federal no ano de 1984, agora em outubro de 2014. Vai fazer, portanto, 30 anos de serviço no Ministério Público Federal. Ocupou cargos de relevância naquela instituição. Foi coordenador de câmaras e foi corregedor-geral do Ministério Público Federal no período de 2005 a 2007. Integra hoje o Conselho Superior, é o vice-presidente do Conselho Superior do Ministério Público Federal. Nessa condição, é o sucessor natural, inclusive, do Procurador-Geral da República, na hipótese de vacância do cargo. Isso. Então, se o Procurador-Geral da República se aposentar, vagando o cargo, ele passa a ser o Procurador-Geral da República. E, ao mesmo tempo, é professor de Ciência Política da Universidade Federal da Paraíba. Nessa condição, logrou êxito em transmitir, não só para filhos, não só para parentes, mas para várias gerações de alunos que teve na Universidade Federal, na verdade, uma forma especial de encarar a política, de enxergá-la como um instrumento a serviço do povo, isso, de transformação da realidade social, com alcance e, muitas vezes, se bem utilizado, uma eficiência muito maior do que a iniciativa privada, do que entidades filantrópicas, organizações não governamentais, a própria igreja, em razão justamente do aporte de recursos públicos, que é muito elevado num país que tem uma carga tributária tão alta como o Brasil. É verdade. E aí o Eitel foi autor do Ensaios de Política e Filosofia, tem alguns textos dele, é o meu pai, e eu também escrevi alguns textos, alguns ensaios ali no ano de 2006. Em 2013, a gente editou, já como vereador de João Pessoa, um livro comemorativo dos 25 anos da Constituição Federal. E aí tivemos a experiência rica de coletar textos dos deputados e senadores constituintes que representaram a Paraíba naquele importante momento da história nacional. Lucas, agora vamos entrar na política, porque enquanto você estava falando aí, você verbaliza muito bem, né? Eu fiquei aqui pensando, o que de fato te motivou a, como disse por aí, ser mordido pela mosca azul? Porque existia um caminho muito próspero também na área jurídica, né? Sem dúvida. Em que momento você falou, não, perdi a primeira eleição, mas é isso que eu quero, ou seja, é a minha vocação? A experiência de campanha, Rose, é uma experiência muito rica. Primeiro, nos permite conhecer, na condição de candidato a vereador em João Pessoa, a nossa capital, a nossa cidade. Eu conheci lugares
em João Pessoa que eu não conheceria de outras formas se não fosse através da política, através de uma campanha eleitoral. Também permite uma campanha eleitoral desenvolver muito o quesito que, para a nossa profissão jurídica, é muito importante, da oratória. Nós somos forçados, obrigados a fazer discursos para diferentes públicos, dos mais humildes aos mais sofisticados, em diferentes situações, em diferentes lugares. Isso permite a gente ganhar um certo jogo de cintura no que falar, para quem falar e como alcançar, como fazer com que a comunicação chegue ao seu objetivo final, que é o de transmitir uma ideia que seja compreendida em sua totalidade, que seja compreendida em profundidade, para que as pessoas também acreditem no que você está falando. Por outro lado, a herança política deixada por meu avô, Joacil de Brito Pereira, que foi deputado estadual aqui na Paraíba por 12 anos, foi autor, inclusive, de projetos de lei que trouxeram a emancipação de cidades como Bahia, como Alagoinha, a ligação que Joacil teve com cidades como Teixeira e com outras cidades, na verdade, de todo o estado da Paraíba, e como um legado positivo de uma política bem feita, de uma política que fazia o homem público Joacil ser respeitado, ser benquisto, ser referência. Tudo isso nos fez ter assim uma certa vontade de também participar. Fora o fato de enxergar realmente na política um grande espaço para servir. É ensinamento de Jesus Cristo o de que quem quer verdadeiramente liderar, e essa vontade de liderar eu sempre tive, seja no esporte, seja na escola, de pequeno até a adolescência, chegando à fase adulta, precisa servir. E se a política nos permite servir, casa, na verdade, o útil ao agradável. E aí eu fiz uma opção uma vez, em 2008, já depois da campanha eleitoral, eu fui nomeado técnico do Ministério Público Federal, num concurso público a que eu submeti. E naquela época eu teria de me deslocar para Brasília para assumir o concurso lá. E eu tive que optar ou pelo serviço público através de concursos e cada vez menos participação política, ou a advocacia, que nos dá realmente uma liberdade para fazer ao mesmo tempo política. E foi a opção que, na verdade, eu fiz lá em 2008. Não, eu quero ser advogado e político. Eu quero novamente disponibilizar meu nome à cidade de João Pessoa. E foi o que aconteceu em 2012 e dessa última vez, graças a Deus, com êxito. Olha, e você não sai daí, porque no próximo bloco nós vamos falar da importância da Câmara Municipal nas decisões, né, administrativas da cidade e do papel do vereador. Fica comigo, volto já já. Pareceu que o propósito da prefeitura foi muito mais de arrecadar, de trazer recursos para os cofres públicos, multando o contribuinte através desses pardais, do que efetivamente de conscientizar a população ou trazer melhorias para o trânsito. O Cá Entre Nós está de volta e no programa de hoje eu tenho como convidado o vereador Lucas Brito. Lucas, o vereador é a ponte entre a população e o prefeito. Verdade. Qual a importância da Câmara nas decisões administrativas da cidade e as principais atribuições do vereador como legítimo representante do povo? O campo de atuação do vereador é bem amplo. Ele faz as leis do município, tem a iniciativa de várias das leis
que trazem benefícios diretos à população. Ele fiscaliza como o prefeito e os secretários estão investindo os recursos públicos arrecadados através da tributação feita em relação às pessoas. O vereador fala em nome do povo, quer dizer, existe uma reivindicação às vezes de uma categoria, de uma comunidade, de um bairro, um pedido de um calçamento de uma rua, do mais simples ao mais sofisticado, o vereador fala em nome dessas pessoas, é o representante também. E participa da formação das leis orçamentárias, que são justamente os instrumentos que vão determinar onde, como e de que forma serão gastos os recursos públicos. Se mais na saúde, se mais na segurança urbana, que hoje nós temos uma secretaria específica com essa denominação, se mais na área da educação, da mobilidade urbana. Então é muito rico o campo de atuação do vereador. Quanto ganha um vereador? Hoje o salário bruto no município de João Pessoa é de R$15 mil, correspondentes a 75% do que ganha um deputado estadual. Lucas, são muitos os projetos, fiscalização, cobrança, mas vamos fazer aqui um mix para... Vamos começar pela fiscalização da renúncia fiscal. Explica para o telespectador o que é e qual é a sua participação como vereador. Veja só, o município ele tem uma previsão de arrecadação de tributos e muitas vezes, por uma decisão política, ele abre mão, perdoa dívidas. Certo. Essa renúncia fiscal, ela, pela lei de responsabilidade fiscal, precisa ser acompanhada, muitas vezes, de uma previsão do impacto orçamentário que aquela renúncia vai trazer para o município. Sem dúvida. São recursos que vão deixar, muitas vezes, de ser investidos em saúde, em postos de saúde da família, enfim. E isso aconteceu especificamente em relação aos cartórios. E por isso, em razão também de eu ter atuado como advogado do município, procurador adjunto e ter contribuído para a vitória no sentido de poder o município ter o direito de arrecadar esses tributos, quando o prefeito Luciano Cartacho tomou a decisão política de perdoar essas dívidas dos cartórios do município de João Pessoa em relação ao município, nós fizemos a crítica. Mostramos que aquele perdão de dívidas, aquela renúncia fiscal estava acontecendo sem uma previsão necessária do impacto orçamentário e levamos essa questão à apreciação do Tribunal de Contas. Até hoje não há ainda uma resposta definitiva desse órgão de controle externo que é o Tribunal de Contas e que auxilia, na verdade, os trabalhos da Câmara Municipal e da Assembleia Legislativa. Mas nós estamos atentos a outras renúncias que o prefeito também queira fazer. Agora vamos falar de um assunto que se comenta muito na população, que é a indústria de multas, né? A chamada indústria de multas. Você também tem fiscalizado, tem acompanhado esse processo, que aí a gente já entra também um pouco na mobilidade urbana, porque tem uma correlação. João Pessoa não recebe um corredor para desafogar o trânsito há muitos anos. E em vez de o trânsito ser desafogado, a gente, na verdade, se deparou com uma iniciativa contrária a isso. Foi o de colocação de pardais com limitadores de velocidade num limite máximo de 50 km por hora, em vias que, pelo Código de Trânsito Brasileiro, poderiam sofrer o tráfego a partir de até 60 km por hora. E sem um estudo técnico, nós cobramos muito à época, isso foi neste ano de 2014 já, que a Prefeitura apresentasse quais eram os estudos técnicos que revelavam que aquelas vias atingidas pelos pardais, pelos limitadores de velocidade, eram vias realmente de ocorrência de acidentes. E a Prefeitura não deu uma resposta, não mostrou os estudos, e a gente realmente se somou ao batismo que a população de João Pessoa fez de uma indústria das multas. Pareceu que o propósito da Prefeitura foi muito mais de arrecadar, de trazer recursos para os cofres públicos, multando o contribuinte através desses pardais, do que efetivamente de conscientizar a população
ou trazer melhorias para o trânsito. Agora nós vamos para a área da educação, que tem projetos de psicopedagogos para autistas, livros em braille e formato digital e paradidáticos de autores paraibanos também. Vamos juntar esses três numa pergunta só. Como neto de Joacil, que sempre foi um entusiasta da produção cultural aqui no estado da Paraíba, tanto que disponibilizou por muitos anos o Centro Cultural Joacil de Brito Pereira para sediar instituições culturais, a exemplo da Academia Paraibana de Letras Jurídicas, da Academia de Letras e Artes do Nordeste, a ALANE-PB, da União Brasileira de Escritores, Secção Paraíba. Eu também me preocupei em fazer projetos, iniciativas parlamentares que valorizassem a cultura. E nesse sentido tive a ideia de cobrar a efetivação de uma lei estadual já existente, não é de nossa autoria, mas que prevê a adoção de pelo menos 2 livros de autores paraibanos, livros paradidáticos, nas escolas públicas do município e do estado. E nós cobramos a efetivação dessa lei, assim como aprovamos um projeto de lei voltado para a área da educação, no sentido de permitir que alunos com autismo ou com outras síndromes e que representem obstáculos ao aprendizado tenham o acompanhamento de psicopedagogo nas suas escolas, sem acréscimo algum nas mensalidades, sem distinção nem discriminação. Nós colocamos essa questão, foi uma lei aprovada aqui no município e que precisa ser sempre fiscalizada para não virar letra morta. Verdade. Né? Lucas, a questão também da segurança. Né? Hoje o país vive, o mundo vive, o país vive, vamos falar de João Pessoa, que sempre se falava o seguinte, o turismo é ruim porque traz insegurança. Eu acho que hoje a gente não tem turismo, continua não tendo o turismo, ou pelo menos o turismo que deveríamos ter, né? E o aumento da violência e a insegurança cresceu absurdamente. Que trabalho também vocês estão fazendo no combate à violência? O cidadão hoje está preso em casa, né, vereador? Tá. E assim, a segurança pública, meu pai foi secretário de segurança pública e, na verdade, a gente percebe que a questão da segurança, da criminalidade, só tem piorado nos últimos anos. Não só na Paraíba, mas em todo o Brasil. E em João Pessoa, os vereadores tiveram a sensibilidade de aprovar um projeto de lei de autoria e iniciativa do Poder Executivo, criando uma Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania, que, na verdade, capitaneia os trabalhos da Guarda Civil Municipal. Nós lutamos muito, Rose, nesse 1 ano e meio de mandato, pela nomeação dos concursados da Guarda, pela realização da última etapa, que era o curso de formação. Somos, na verdade, temos um mandato amigo da Guarda Civil Municipal de João Pessoa, tanto que fomos convidados para realizar a sessão comemorativa dos 24 anos da Guarda Civil Municipal de João Pessoa, acontecida agora no mês de agosto de 2014. Então, a nossa contribuição é realmente valorizar a Guarda, buscar melhoras salariais, para que eles possam também, ampliando o seu rol de competências, não só de preservação do patrimônio público municipal, de praças, de prédios públicos, eles possam, com sua presença ostensiva, contribuir para uma sensação de segurança e de tranquilidade para os pessoenses. Olha, vale a pena mudar de canal? De jeito nenhum. Fica comigo, volto já já. E sei com muita perfeição qual é a minha missão, o de permitir que João Pessoa não vire uma sucupira. Porque seria uma sucupira João Pessoa não ter uma oposição.
Cá Entre Nós está de volta e eu continuo conversando com o vereador Lucas Brito. Vamos falar um pouco sobre o projeto de catálogo de preços para que o telespectador saiba mais a miúde. Eu não sei se você já observou, Rose, que todos os anos o PROCON alerta os consumidores para a variação de preços. Em material escolar, em todo tipo na verdade, material de consumo. E qual é o problema? A dificuldade de acesso à informação. O PROCON diz, olha, existe uma variação de 400%, mas isso força o consumidor a percorrer prateleiras inteiras, lojas, lugares diferentes. Então, para facilitar a vida do consumidor, nós tivemos a ideia de apresentar um projeto de lei, já virou lei municipal, certo, que obriga os estabelecimentos que comercializam mais de 100 produtos distintos a disponibilizar, se site tiverem, um catálogo de preços, assim como na própria loja um catálogo impresso. Então, em vez de o consumidor precisar percorrer as prateleiras, estando ele presencialmente, olha o catálogo, vê diretamente o que quer e já vê o preço, faz a comparação que deseja. Pode fazê-lo também a partir de casa, olhando, na verdade, o site, olhando online qual é o preço de cada produto. Em que pé está esse projeto? É um projeto que já foi aprovado na Câmara, já foi sancionado pelo prefeito, já é lei municipal e nós vamos levar, na verdade, ao conhecimento do PROCON como órgão de fiscalização para que nos ajude a fazer essa lei ser, na verdade, do dia a dia, ser uma coisa corriqueira já na prática. Faça parte da vida do cidadão. Faça parte da vida do cidadão e seja praticada pelos estabelecimentos pessoenses. Me ocorreu também, nós falamos na área da saúde, falamos nos autistas, e aí eu queria deixar como sugestão o celíaco. O celíaco, ele é tem uma vida muito limitada, e não só limitada na questão do glúten, né? Tudo bem, hoje o produto que está lá na gôndola já tem escrito contém glúten, não contém glúten, tudo bem. Mas a cesta básica é muito cara. Nos Estados Unidos, por exemplo, como eles não têm um grande investimento em pesquisa, eles doam a cesta básica para o celíaco. Mas o macarrão aqui é caríssimo, eles só podem comer um tipo de macarrão. Então, queria até lhe pedir para você ter um olhar também para o celíaco, que existe uma associação grande no país de pessoas celíacas. Para a criança é muito difícil, porque, imagina, tudo que não tiver trigo, que não tiver glúten é um problema, e tudo muito caro para se comprar. Então, como um legítimo representante do povo, faça voz também a essa campanha do celíaco, que sempre é deixada em função de tantas necessidades, mas ela existe, ela é urgente também, tá? Entre as urgências na área da saúde. Para mim é um privilégio, Rose, assim, receber uma sugestão. Eu gosto de conversar com as pessoas porque, na verdade, nosso dia a dia é muito corrido, a gente tem muitas ideias, outras, na verdade, não conseguimos executar, mas quando vem uma boa sugestão, a gente procura fazer valer e certamente eu voltarei para o seu programa para já falar alguma coisa, alguma iniciativa sobre essa questão do celíaco. E falando em atuação, porque na nossa Câmara, ou não é só a nossa Câmara Municipal, tem uma participação feminina tão pequena, ou seja, 2 vereadoras. Eu lamento isso, a gente tem conhecimento de que, inclusive, a realidade da Câmara Municipal de João Pessoa, 2 vereadoras no meio de 27 no total, na verdade, reproduz o percentual nacional de termos apenas 10% das mulheres ocupando os espaços nas casas legislativas. E eu acho que isso, na verdade, traz o problema de não termos uma verdadeira representação, porque, inclusive, as mulheres são maioria na sociedade. Eu não sei se isso se deve ao fato de as campanhas eleitorais serem realmente desgastantes, e aí muitas mulheres conciliam tantas atividades ao mesmo tempo, são profissionais, são donas de casa, são esposas, verdade, né? Tem ações, às vezes, sociais dentro das igrejas.
Então é tanta coisa que ainda a política pode para muitas representar, na verdade, um obstáculo intransponível, mas de minha parte eu gostaria verdadeiramente de ver cada vez mais mulheres na política pelo fato de terem a sensibilidade para os problemas sociais, de terem uma visão de mundo, inclusive mais plasmada de amor. É verdade. Porque a mulher é um ser movido pelo amor e isso faz com que... Faz uma diferença. Faz com que haja uma diferença em tudo que elas fazem. É verdade. A Câmara de Vereadores ainda é, para alguns políticos, o primeiro degrau para uma carreira. Ou alguns não entram lá porque gostam, como vereador, de ter ali o povo mais perto, né? Tem mais que o deputado estadual, tem mais... Porque o deputado estadual abrange o estado, ele não está lá em todas as bases. O vereador está ali, perto do seu cidadão. Tem esse lado, ou se ele a Câmara ainda funciona para muitos como um patamar para seguir uma carreira, e se você vai seguir a carreira política. Eu tenho, sim, pretensão de, na verdade, galgar outros espaços. Eu acho que a gente, na vida, é movido por ciclos. Uhum. Eu iniciei um ciclo político e, na verdade, dentro da Câmara Municipal, hoje sou o único vereador de oposição que está, na verdade, na ativa, atuando. Eu digo porque há outro vereador de oposição licenciado no atual momento. Uhum. Mas somos 2 apenas vereadores de oposição e sei com muita perfeição qual é a minha missão, o de permitir que João Pessoa não vire uma sucupira. Porque seria uma sucupira João Pessoa não ter uma oposição. Seria Odorico Paraguaçu e os governistas. Então eu penso que temos uma missão, isso me fez inclusive, Rose, não sair candidato nestas eleições. Agora, tenho sim o sonho de um dia poder contribuir de outras formas. Eu não quero o resto da vida ser vereador. Eu acho que a contribuição que eu posso dar como vereador, ela teve um início em 2013, está tendo o meio agora, está tendo o desenrolar, vai ter um dia o fim. O ciclo se encerra e aí eu vou buscar encontrar na população paraibana, peçoense, o respaldo para, quem sabe um dia, por que não sonhar ser o prefeito da capital, ser um deputado federal representando o Estado no Congresso Nacional. Uhum. Se me derem a oportunidade, eu procurarei não desapontar. O país atravessa um momento muito difícil. O brasileiro está descontente, o brasileiro está insatisfeito e isso está expresso de diversas formas. Que leitura você faz do cenário atual sem que isso diminua o teu sonho, a tua vocação de seguir adiante? A gente percebe que quando alguém de fora da política começa a participar, ele muitas vezes recebe uma dívida que não é sua, uma dívida de uma classe política antiga, que faz uma política já ultrapassada. Uhum. E que muitas vezes tem levado o eleitor, a população, ao descrédito. O povo brasileiro, ele cansou de pagar tantos tributos e não vê esse pagamento, esses tributos todos serem revertidos, convertidos numa prestação eficiente de serviços públicos. Uhum. Sofremos com a questão da educação, não matriculamos os filhos em escolas públicas porque há um desnível realmente em face das escolas privadas. Não somos atendidos pelo SUS porque a fila é muito grande. A mobilidade urbana é péssima. A gente passa muito tempo, perde muito tempo. O país deixa de produzir riqueza com as pessoas presas dentro dos seus automóveis no deslocamento de casa para o trabalho e do trabalho para casa. Enfim, agora eu acho que a gente não pode perder a esperança. Certo. Porque a política vai continuar existindo, nós queiramos ou não. O voto continuará sendo obrigatório e o nosso dever é fazer com que a mudança parta do nosso voto, da nossa participação efetiva. Então, eu acredito no país, eu acredito na política, eu acredito nas pessoas e eu acredito, na verdade, na mudança de conscientização que está havendo, mesmo para aqueles eleitores mais humildes, mas que hoje se dão conta de que
os políticos que trapaceiam, que roubam, que na verdade fazem a política do toma lá da cá já durante a campanha, mais do que ladrões do dinheiro público, eles são ladrões de sonhos. O filho do pobre sonha em um dia ter igualdade de condições com o filho do rico. O político retira esse sonho porque quando chega lá, na verdade, desvia o dinheiro público. A dona de casa sonha em poder ter um atendimento bom para a sua prole nos hospitais públicos, e esse sonho também é roubado. Enfim, não podemos permitir que as pessoas roubem os nossos sonhos. É verdade. Olha, eu quero te agradecer demais, desejar sucesso. Vou cobrar o projeto dos celíacos e vou pedir para você ficar comigo, porque a gente vai para um rápido intervalo, mas nem muda de canal, porque o próximo bloco nós vamos para Montenegro, um tesouro no Adriático. Fica comigo, volto já já. O SESC oferece educação, saúde, lazer e cultura, que transformam a vida de milhares de pessoas. Transformou a minha vida. O meu sorriso. As nossas férias. Foi assim que ajudamos o Brasil a mudar. Para melhor. O SESC também se transforma todos os dias. para continuar transformando a vida de milhares de brasileiros como nós. Uma nova marca. O SESC de sempre. O Cá Entre Nós está de volta e no Parada Obrigatória, Germano Romero segue com o especial Montenegro, o tesouro do Adriático. Mais uma viagem imperdível, sem sair do sofá. Vamos ver? Olá, Rose, olá pessoal de casa. O Parada Obrigatória hoje está em Kotor, Montenegro, onde preparou uma série especial e cheia de novidades exclusivas para os nossos telespectadores da RCTV. Kotor tem umas muralhas imensas ao redor das quais ela foi construída e onde o turista pode chegar pagando apenas 3 euros e daqui de cima ter uma visão do fiord que mais se adentra no continente europeu, aqui na Baía de Kotor. Foi construída no período veneziano e vários cruzeiros chegam com turistas aqui que se deslumbram com tanta história, cultura e paisagem aqui nessa bela cidade. Para essa visita, o ideal é vir sem pressa e relaxado, sobretudo se for na primavera ou no outono, estações em que se deve usar roupas leves, pois a subida é vigorosa. Apesar do intenso fluxo de turistas, o passeio é tranquilo, com várias opções de dar uma paradinha para descansar, esquecer os problemas e curtir com calma a magnífica visão daqui de cima. Não esqueçam de explorar os mirantes dessa histórica muralha, que são recantos especiais de contemplação da paisagem, mas que também dão a medida exata da estratégia que a sua localização proporcionava a vigilância e guarda para a proteção da cidade ao longo dos séculos. O alto que você vê exatamente é aquele cartão postal que na internet é exibido a quem procura notícias ou informações sobre Kotor. Mas a jornada continua. A descida não é tão árdua como a subida, mas o visual continua sendo algo inusitado, de onde você pode ver toda esta beleza de cidade.
E agora, ao final do passeio, a muralha de Kotor, vamos explorar um pouco a cidade velha. Kotor foi declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco e andar por suas ruas é uma volta ao passado. Além de que você pode encontrar vários recantos como esses, para você dar uma paradinha, uma cerveja gelada, um vinho, um café, um chocolate e curtir essa ambiência antiga e cheia de história. E quando chega a noite, Kotor se enche de mistério sob a luz sutil que destaca ainda mais a sua beleza com o aconchego da história. Em Kotor você não precisa sair da cidade velha para jantar, porque as cantinas são aconchegantes, bem servidas, com cardápios bem interessantes, tanto de comida local como de outros países. É uma dica que o Parada Obrigatória dá. Estando em Kotor, aproveite as cantinas locais da cidade antiga. E ao lado da Catedral de Kotor, encerramos a nossa visita a essa aconchegante cidade. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima semana com mais um Parada Obrigatória. Obrigada, Germano, e até o próximo programa, que, aliás, com o encerramento dessa série em Montenegro. Obrigada também a você, vereador Lucas Brito. Foi um prazer tê-lo no programa e o Cá Entre Nós continua de portas abertas. Eu é que agradeço, Rose, a oportunidade. Se Deus quiser, trazendo nas próximas ocasiões mais novidades do mandato parlamentar da gente. Estou na torcida. E o Cá Entre Nós de hoje se despede com um parabéns especial para o presidente da FEComércio, Marconi Medeiros, que muda de idade na próxima sexta-feira, dia 5 de setembro. Também, em ritmo de parabéns, o médico João Modesto Filho, no domingo, dia 7. E a aniversariante do dia 8 é a Laurinda Romero, da segunda, dia 8. E a você de casa e a você que nos assiste pela internet, muitíssimo obrigada pelo carinho da sua companhia e a gente se vê na próxima terça-feira, às 22 horas, aqui na RCTV, do seu jeito e para você. Até lá, se Deus quiser. Tchauzinho. Forgive me. It's all that you can say. Years gone by and still words don't come easily. Like forgiving me. Cá Entre Nós. Oferecimento. Senac, uma nova marca. A competência de sempre.